Olá, eu estou gravando esse vídeo hoje para o professor revisor. Eu sou a professora Ana Cláudia Witt Bolsanel, sou professora de História, Geografia e Ensino Religioso. Hoje eu estou gravando essa aula da disciplina de Geografia para os alunos do segundo ano do ensino médio e o assunto será os recursos naturais e as fontes de energia, os recursos renováveis e os recursos não renováveis. Então, o objetivo da aula é conhecer e compreender os recursos naturais, entender a diferença entre recursos renováveis e não renováveis e que o aluno analise os diferentes tipos de energia. Os recursos renováveis, então, são aqueles presentes na natureza e muito utilizados pelos seres humanos no processo de desenvolvimento para a sociedade. Alguns exemplos de recursos naturais são oxigênio, solo, a água, entre outros. E aí tem então uma notícia falando que a União Europeia já esgotou seus recursos naturais em 2024. Uma notícia, aí está o link desta notícia. As fontes de energia, a sociedade atual é totalmente dependente das fontes energéticas, para o consumo, para a tecnologia, para o desenvolvimento do ser humano. As maneiras de gerar energia, elas são diversas, porém elas geram alguns impactos no meio ambiente. E aí, para que o aluno reflita, a pergunta norteadora da aula de hoje, o aluno vai ter que pensar qual a diferença entre fonte de energia renovável e não renovável, bem como que a energia é transformada para chegar até o mercado consumidor, para chegar até a casa das pessoas. Os recursos renováveis, então, nós costumamos a falar que eles são aqueles que nunca acabam, ou seja, a natureza ela renova de forma mais rápida. Claro que se usar de forma exacerbada, de forma exagerada, elas vão acabar, mas porém a gente pode dizer que elas são recursos que vêm da natureza e que se transformam naturalmente. Alguns exemplos disso, de fontes de energia, é a energia hidrelétrica, a energia, a biomassa, a energia solar, a energia eólica, as energias das geotérmicas. Todas essas são energias que se desenvolvem mais rápidos. Nos países desenvolvidos, o uso dos recursos naturais geralmente é mais intensivo e diversificado em comparação com os países desenvolvidos. Isso se deve a vários fatores. Os países desenvolvidos, por exemplo, eles têm uma tecnologia mais avançada, fazem políticas de conscientização para que as pessoas usem de maneira correta, infraestruturas mais desenvolvidas, o quanto que as pessoas consomem nos países mais desenvolvidos, então faz com que exista uma organização aí na demanda dessas energias aí. Os recursos não renováveis, eles são aqueles que a gente costuma dizer que ele acaba. Claro que ele vai se formar novamente no solo, mas vai demorar milhões e milhões e milhões de anos, então demora muito tempo para se formar, por isso que a gente usa esse termo, que são energias que acabam. Alguns exemplos disso é o combustível fóssil, petróleo, carvão mineral, entre outros. Aí nós temos também a energia solar, Dentro das energias que se renovam, a energia solar é aquela energia conhecida como energia limpa ou energia inesgotável. São fixados painéis, geralmente em altos de residências ou em placas mais altas, que elas recebem uma grande quantidade de luz solar, sem interferência de sombras. São utilizadas para aquecer a água, para gerar energia. E aí, esse gráficozinho está mostrando os países mais ricos do mundo em recursos naturais, que é a Rússia, Estados Unidos, Arábia Saudita, Canadá. O Brasil, então, está em sexto. A energia hidrelétrica, as energias das hidrelétricas, elas são geradas através das forças dos rios, com a construção, então, de barragens. Essas barragens fazem as suas represas, são anexados aí todo um sistema nas barragens, a água passa por dentro da turbina, que são ligadas, que movimentam os geradores, e acabam se transformando em eletricidade e depois é transmitido para a casa das pessoas, para que as pessoas usem. Aí tem um linkzinho também de como que funcionam as usinas hidrelétricas, um vídeo. A biomassa, como que a biomassa é produzida? A biomassa, então, ela é produzida a partir de matéria orgânica, utilizado como fonte de energia, considerada uma fonte renovável. Ela é combustível através do cultivo de algumas plantas, de resíduos orgânicos, principalmente do açúcar de cana, madeira, até mesmo lixo, esterco. Tudo isso faz esse combustível que vem, das biomassas. O etanol é um dos principais produtos aí, dos principais combustíveis
feitos através da cana-de-açúcar. E ali tem um linkzinho também de uma reportagem, de uma imagem da maior usina de biomassa do Brasil, que fica no estado do Rio Grande do Sul. E aqui a gente tem um mapa conceitual da produção da cana-de-açúcar, desde a cana, né, a montagem, da produção do etanol, né, o processo da cana, da montagem, do tratamento químico, e da secagem, da caldeira, enfim, até a formação do etanol. É um gráficozinho, um esquema de como funciona aí para fazer o etanol a partir da cana-de-açúcar. E aqui nós temos também a energia eólica, né? Então a energia eólica, ela é uma das mais importantes, a gente pode dizer assim, não importantes, mas é a que menos prejudica o meio ambiente, né? Ela é conhecida também como energia limpa, né? Através do catavento, são instaladas em campos bem abertos e altos, né? E através do aerogeradores eles produzem eletricidade. Essa fonte de energia ela é utilizada em veleiros, moinhos de vento e até mesmo para bombear água. Atualmente a China é o país que mais produz energia eólica no mundo. Tipos de energias não renováveis, então, as energias não renováveis, nós temos o gás natural, o petróleo, o carvão mineral, formação dos combustíveis fósseis, o gás natural, o petróleo, o carvão mineral. Esses recursos energéticos se formam através da decomposição de matéria orgânica, ou seja, restos de animais, vegetais, até mesmo de algas marinhas e bactérias. Elas se formam porque elas não recebem oxigenação, então elas acabam desenvolvendo aí o petróleo. Esses recursos não se renovam. E aí a gente tem um videozinho que vai falar um pouquinho de alguns dos recursos não renováveis, que é um vídeo sobre o gás natural. Está presente no nosso cotidiano de diferentes maneiras. O gás natural é formado a partir de uma mistura de hidrocarbonetos, como o metano e o etanol, utilizado como fonte de energia para gerar calor e eletricidade, e que ela não se renova, né? E é transportado no Brasil, vem da Bolívia, né? É transportado através de gasodutos. E o carvão mineral é muito usado para produzir energia elétrica e principalmente na fabricação da siderúrgica, no aço e também nas usinas termoelétricas. O petróleo, então, o petróleo é considerável o combustível mais poluente do mundo e é fundamental para o funcionamento de automóveis, através da gasolina, de óleo, do diesel, né, utilizados nas usinas termoelétricas também. Essa fonte também, então, ela não se renova. Aqui tem uma atividade, quero para o aluno marcar verdadeiro ou falso, de acordo com as fontes de energia, né? Então, os tipos de fontes de energia, as renováveis e as não renováveis, então ele vai colocar verdadeiro ou falso de acordo com o que é renovável ou não. E para encerrar, esse material refere-se aos recursos naturais e às fontes de energias, as renováveis e as não renováveis, bem como alguns tipos de energia, solar, hidrelétrica, biomassa, gás natural, carvão mineral, e aí algumas imagens, então, dessas usinas aí. E aqui a referência bibliográfica. Muito obrigada. E esta é a aula de hoje para o professor formador, para o professor revisor.